E quando Daniel, vamos ficar quietinho, dá para estudar. Quando Daniel, queda de energia, passei a tarde toda orando e lendo. Vamos continuar? Amém. Quando Daniel estudou o capítulo de Jeremias, o pergaminho, Daniel descobriu que o número de anos que o judeu ficaria ali era 70 anos. E aí, meus amados, o que é que aconteceu? Preste bem atenção aqui, tá? Eu sei que o inimigo não gosta dessa mensagem. Quando Daniel vai lá, que ele está ali estudando, ele vai fazer uma oração, mas Daniel não estava mais pensando na profecia do capítulo 8, versículo 14. Ele estava preocupado agora com o cativeiro babilônico. E quando Daniel começa a estudar essa profecia, a Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 24, que o anjo Gabriel desce, e ali do 24 em diante, o anjo vai dizer assim: ó, Gabriel, tu és muito amado, eu saí para te declarar e explicar a visão. Meus amados, olhem para cá, Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Daniel enfraqueceu, adoeceu e não entendeu a visão, ok? No capítulo 9, ele faz uma oração pedindo a Deus misericórdia pelos judeus para voltar para a sua terra. E aí o anjo desce no capítulo 9 e vai explicar que visão. A visão das 2.300 tardes e manhãs. E sabe o que o anjo diz para Daniel? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aí primeiro diz assim, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. O anjo desce e diz para Daniel que ele teria 70 semanas. O que significa 70 semanas? E Guilherme Miller estudou essa profecia. 490 anos. Daniel 8,14, irmãos, falava de quantos anos? 2.300. O anjo desce e diz assim: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 490 anos. Para que Daniel precisava de 490 anos? Alguém sabe? Era o período de misericórdia que Deus estaria dando ali para os judeus. E aí agora, o anjo chega para Daniel e diz assim: olha, Deus manda te dizer que eu estou lhe dando, que eu estou dando para o seu povo 70 semanas. Uma semana tem quantos dias? 70 semanas tem quantos dias? 490 dias de profecia vale quantos anos? Então Deus deu, dos 2.300, Deus deu para o profeta Daniel 490 anos, dizendo: eu estou dando para o meu povo, para o povo judeu, 490 anos de misericórdia para esse povo se arrepender. Aí a primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então eu tenho aqui, irmãos, olha, 7 semanas, 49 anos, período de reconstrução dos muros. Aí o anjo diz assim: desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, tem um decreto que está lá no livro de Êxodo, do rei Artaxerxes, 7 semanas, 49 anos. Depois 62 semanas, 434 anos, até chegar no ano 27, o Messias. O que aconteceu no ano 27? O batismo de Jesus. Só que tem algo interessante, eu acho assim, fantástico nessa profecia, que eu tenho 70 semanas. 7 semanas é a construção dos muros. 62 semanas até o Messias. Aí fica faltando uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7. 7 dias de profecia vale quanto? 7 anos. Agora, abra sua Bíblia comigo, em Daniel 9. Olha que coisa interessante para quem nunca estudou essa profecia. Daniel 9, 27. Ele, gente, abre aí todo mundo, por favor. Daniel 9, 27. Você precisa ler isso. Ele fará firme alianças com muitos. Quanto tempo? Por uma semana. Uma semana são quantos dias? 7 dias de profecia são quantos anos? Então, do batismo de Jesus no ano 27, ele fará uma aliança de uma semana. Eu chego no ano 34. O que diz aí, Márcio? Continuação do verso. Na metade da semana. Dá uma pausa. Metade da semana. 3 dias e meio. 3 anos e meio. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Hein? O que Daniel falou aí? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará o que, Márcio? Na metade da semana?
para acessar o sacrifício e a oferta de manjar. Quando foi que Jesus fez isso, irmãos? Na morte dele. 6 séculos antes de Cristo, Daniel já está falando de salvação. Posso ouvir um amém? Amém. 6 séculos antes de Cristo já estava escrito o período que Jesus ficaria, 3 anos e meio, no ministério dele. Amém, igreja? Daniel 9,7 diz isso a Bíblia. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque no ano 31 Jesus morreu. 6 séculos antes, Daniel já tinha escrito aquilo. O anjo já tinha mandado a mensagem. E aí agora fica faltando mais 3 anos e meio. Eu chego no ano 34. Sabe o que aconteceu no ano 34? O apedrejamento de Estevão terminou as 70 semanas, os 490 anos se cumprem, que é a primeira parte das 2.300 tardes e manhãs que Guilherme estudou. Passa 490 anos, ao invés do judeu se converter e continuar sendo a nação escolhida de Deus, apedreja Estevão e começa, segundo o livro de Atos, uma grande perseguição à igreja de Deus. Uma grande perseguição começou no ano 24 e os cristãos tiveram que fugir. Está lá no livro de Atos. Agora eu tenho 2.300 anos, tá? Passa 490 e eu chego no ano 34. Eu já fiz a conta em casa, mas se você pegar 2.300 anos menos 490, resta 1.810 anos. Se eu pegar o ano 34 e acrescentar 1.810, eu chego em que ano? 1844. E o que acontece? O grande desapontamento. Porque Guilherme Miller, junto com o seu grupo, ele achou que o santuário era a terra. E que o santuário que seria purificado era a terra. Mas não era a terra. Era o santuário celestial. Mas eu sei que você já ouviu muita vez na igreja dizer assim, ó, em 22 de outubro de 1844, Jesus passou do Santo do Santíssimo. Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando foi que Jesus passou do Santo do Santíssimo? Estão com medo? Não entendi. Quando foi que Jesus passou do Santo do Santíssimo? E por que quando Estevão olhou para o céu no ano 34, ele já viu Jesus do lado do Pai? Porque a questão da profecia referente ao dia da expiação se refere à função e não necessariamente... Porque o próprio Paulo diz no livro de Hebreus que quando ele ressuscitou, ele adentrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. E tem muita adventista pregando como se Jesus estivesse aqui, ó, até 22 de outubro de 1844. Aí quando chegou em 1844, ele foi ao Santíssimo. Não, amados. Ele já tinha acesso ao Santo dos Santos. Eu nunca vi ninguém pregar isso na igreja. Estou sendo sincero. E eu aprendi que é errado. Porque eu aprendi que até 22 de outubro de 1844, Jesus estava ali estático no lugar santo. Não é assim que a gente aprende? Assim, de modo geral, a gente não aprende assim. Agora a gente entende que ele tinha acesso ao Santo dos Santos, mas no dia 22 de outubro de 1844 começa o que nós chamamos de dia da expiação ou dia do Yom Kippur. E ali então, amados, eles esperaram Jesus voltar. E eu não estou pregando nenhuma heresia aqui não, estou pregando o que a igreja crê, tá? Eles esperaram Jesus voltar no dia 22 de outubro. 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. Por isso que é chamado de o grande desapontamento. Esse livro conta a história de um pastor chamado Carlos Fitch. Esse pastor, ele batizou tanta gente, já ouviu falar de Carlos Fitch? Que no dia 15 de outubro de 1844, ele pegou, não lembro se foi uma pneumonia, se ele foi gripado, se foi uma pneumonia, e ele morreu. Uma semana antes de 22 de outubro, lá no tempo de Guilherme Miller. E aí diz a história que o seu filhinho, ali conversando com a sua mãe, o caixão do Carlos Fitch está ali, o pastor Carlos Fitch. E a mãe fala assim: calma, filhinho, Jesus já está voltando. Falta apenas uma semana para a gente encontrar o papai. No dia 22 de outubro, 15 de outubro de 1844, o pastor Carlos Fitch morre. Está todo mundo triste. E aquela mulher, a mãe, a esposa, naquele fervor, irmão Lindas, fala assim: daqui uma semana veremos o papai. Mas Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844. Eles não viram o papai. Esse livro conta a história do Cleópas do Milharal. Tem um capítulo aqui que eu estava vendo hoje. O Cleópas do Milharal. Por que o Cleópas do Milharal? Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de
Um deles se chamava Cleopas. Eles estavam andando e não entendia, que é o primeiro desapontamento da Bíblia, que fala no livro de Lucas. Um conversou com o outro, dizendo assim, a gente achava que ele ia restaurar Israel, ele morreu, eles estavam decepcionados que Jesus morreu, porque não tinham entendido o plano da salvação. E você sabe quem foi o Cleopas do milharal? Alguém que sabe? Um homem na história dessa igreja. O nome dele? Irã Edson. O Irã Edson não me chama. Irã Edson, ele, após o desapontamento, ele está passando por um milharal, que tem uma história que conta das filhas deles que foram batizadas. E a história conta que a Irã Edson olha para o céu, ele tem a visão de Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo. O tempo não permite contar toda a história, irmão. Se eu pedir um pouquinho a mais, eu passei 10 minutos. Eu tenho pregado aqui às 4, como se fidedigno às 8h30, mas é porque tem muita história. E aí Guilherme Miller, junto com todo o seu grupo, ele entendeu que 22 de outubro de 1844, a purificação do santuário não seria a terra, mas o céu. Multidões e multidões se afastaram da igreja. Multidões e multidões não puseram mais ouvir Jesus, mas ficou um grupinho ali. E quero dizer para esta igreja, a igreja adventista do sétimo dia nunca marcou data para Jesus voltar. A igreja adventista do sétimo dia não existia nesse período. Ali tinha batistas, congregacionistas, metodistas, a própria Animite, que aparece depois, vem da igreja metodista, mas esse grupo seleto, esse grupo que não desanimou, mesmo não entendendo a profecia, que vão lá para perto da ascensão e que esperam Jesus voltar e não volta. Eles disseram, alguma coisa está errada. Mas lá em Hebreus já dizia, uma profecia que está lá em Abacuque: se tardar, porque certamente virá, não tardará. Eu ainda nessa igreja por conta dessa história. E aí Jesus não volta em 22 de outubro de 1844, muitos decepcionados. A história conta que donos de bares, de casa de prostíbulos, tinham feito tudo, investido no Evangelho, bares de igreja, uma tenda grande com não sei quantas mil pessoas sentadas, não sei quantas de pé, pregando que Jesus voltava e não voltou. Pensa na decepção. Por isso que é 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento. E aí Jesus não voltou, irmão. Imagine agora a decepção daquele povo. Imagine a frustração. Mas esse grupo permaneceu fiel. E no ano de 1863, 19 anos depois, foi oficializada a primeira igreja adventista no mundo. E esse povo, esse evangelho cresceu. E nós hoje estamos em vários países, esperando a volta de Jesus. A mensagem que você vai cantar agora, a mensagem de 1844, Jesus não voltou. Mas porque esse grupo não desistiu, nós estamos aqui hoje relembrando essa história. No próximo sábado eu vou pegar essa mesma mensagem no Santo Inês e no domingo no Parque Boa Vista. Mas quando chegar 22 de outubro, no próximo sábado, você vai lembrar. Você vai dizer, eu faço parte dessa história. Eu faço parte desse movimento que esperou Jesus voltar e não veio. Mas eu acredito, se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Deus abençoe.